meus queridos amigos. No início do mês, o atual comandante do Exército proibiu que nos quartéis se lesse ou se fizesse ordem do dia ou se falassem sobre o 31 de março. Na mesma hora, vocês me conhecem, pelo menos aqueles que acompanham meu canal há muitos anos, sabem como eu sou, não aceito esse tipo de intimidação e passei, já que eu sou daquela época, todo mundo sabe que eu sou aspirante da turma de 1965, né? E vivi aquele tempo todo, resolvi contar para os meus amigos, que são todos jovens, né? Infelizmente, todo brasileiro sofre lavagem cerebral. A lavagem cerebral vem dos anos 30, né? Mas nos anos 30, a turma não tinha cargos importantes como passaram a galgar depois que o Lula foi eleito a primeira vez. A partir daí, virou uma prática o PT mobiliar todos os escalões com gente do partido, gente vocacionada à esquerda. E aí, pronto, a lavagem cerebral passou a começar nas escolas de primeiro grau, com criancinhas, médio e ensino superior. Então, eu tenho muitos amigos com mestrado, pós-doutorado. Para mim, são analfabetos funcionais, são verdadeiros imbecis, fruto do bom trabalho da esquerda. Como dizia Jacó Gorender, ou Gorender, né? E outros. Bom, então, a partir daí, eu passei a dar notas desse tipo que está aí. Mas antes de chegar nessa nota, esse foi o site no qual eu dizia que se você tivesse interesse pelo assunto, já que por causa da lavagem cerebral, da doutrinação comunista e tudo o que eu tenho assistido desse tempo todo, você não sabe exatamente o que aconteceu, eu pedi que você colocasse nos comentários. Então, o Cláudio Fonseca diz: parabéns, enfim, alguma lucidez nesse país. Alexandre Macedo: boa tarde, seu mergulhão, parabéns pelo seu trabalho, nos dando uma aula sobre o Brasil, ou melhor, nos contando a história e não histórias com E. Acompanho seu canal desde 2017, sou entusiasta das armas. Continue fazendo esse canal, patriota nacionalistas. Precisamos. Eu não posso ler tudo, porque alguma coisa muita gente aqui fala mal de Ricardo Moraes, uma aula. Continue, por favor, muito bom, continue. O Exército... muita gente tem crítica às Forças Armadas em função do que aconteceu no dia 8 de janeiro, então eu não quero ler tudo. Tem gente que se acha desmoralizada, eu não posso ler tudo. Quem quiser que vai lá e leia. Eu não vou ler no ar, não vou dar palco para maluco, né? Já falei que não é o meu esporte. Mas, deixa eu ver aqui mais uma coisa. 493 visualizações. É mais do que o normal, mas não chegam aos 8 mil quando eu estava falando da ucraniana que agradeceu, não sei o quê. Então, você vê que esse tipo de assunto não é um assunto que o brasileiro esteja interessado. Mas 500 pessoas do meu canal
de 89.700. Aliás, aumentou. Desde que há 2 ou 3 dias eu chorei dizendo que vocês me abandonaram, não sei o quê. Estava enguiçado, lembra? Em 89.400, deu um salto. 89.700. Então, obrigado. Obrigado do coração. Fiquei até emocionado. Bom, lógico, em respeito a esses 500 que pediram que eu continuasse, eu vou fazer o seguinte. Não coloquei, eu não sei onde é que vocês estão, então eu não pude mandar para vocês. Todo dia, eu acordo às 4 horas da manhã e coloco a minha notinha entre 4 e 5 horas da manhã, todo santo dia. Eu prometi que eu ia fazer, vou fazer até o dia 31 de março. Talvez dia 31 de março eu não faça, porque eu tenho médico, oncologista de manhã, para ver como é que está a minha situação grávida. E tem o almoço no Clube Militar, que eu não vou deixar de abraçar os meus compadres, meus camaradas, né? Então, um monte de gente da reserva e da ativa estará no almoço em homenagem ao 31 de março no Clube Militar da Lagoa. E eu já disse que eu ia, já combinei com meus amigos, etc. Então, talvez no 31 de março eu dê um refresco a vocês e não publique. Mas não tem importância, não. Se você contar, tem muito mais de 31 ou de 30, né? Porque tem dias que eu me empolgo, botei 2. Não é que eu me empolgue, é que as pessoas falam comigo e realmente a desinformação é muito grande. Então, vou começar. Não está na ordem que eu coloquei, porque eu não sei qual foi essa ordem. Eu resolvi fazer hoje, porque hoje me pediram que fizesse. Então eu entrei o Windows não tem aquela pasta de downloads. Então toda vez que eu boto uma coisa no WhatsApp, não sei o que lá, por algum motivo vai uma cópia lá para o download. Então o que eu fiz foi pegar todas as cópias do download, botei numa pasta e agora vou ler para vocês, se for o caso, explicar, se bem que eu acho que está bem autoexplicativo. Muito autoexplicativo. Então, me dar só um segundo, que eu ainda vou apanhar um livro. Eu conto já, peraí. Muito bem. Lógico que praticamente tudo que eu publiquei, etc., são coisas que eu me lembro. Mas eu fiz questão de ler em algum lugar e citar a fonte, com raríssimas exceções, porque eu sei qual é a dialética comunista. E se você sabe, aquela história de uma mentira repetida muitas vezes vira uma verdade. Então, baseado na dialética, ou seja, nas mentiras, não precisa ir longe. As mentiras você vê agora. O Moro foi atacado pelo PCC, que tinha planos de executar ele e a família, e o mentiroso Morca que disse, isso é uma farsa, isso é uma história, não sei o que lá, não sei o que. Quer dizer, a esquerda tenta desfazer das coisas que acontecem e o negócio deles é uma narrativa, é mentira. Então eles têm que contar mentira o tempo todo, eles mentem o tempo inteiro. Por quê? Porque uma mentira repetida muitas vezes vira uma verdade. É por isso que eu gosto de sempre ler. Aí você vai perguntar, mas qual é a tua principal fonte de consulta? Eu já disse. Minha principal fonte de consulta é o Orville. Leia, livro de trás para diante. Lê de trás para diante, que esta é a minha Bíblia. Por quê? Porque isso foi todo um levantamento que o CIE fez, CIE, o Centro de Inteligência do Exército, fez durante todos os anos do governo militar. O general Leônidas proibiu que se publicasse naquela época, disse que seria uma provocação, não sei o quê. O militar sempre tem medo de provocar. E aí fica tomando cacetada e não responde. Eu não sabe, eu tenho medo até de começar a falar nesses assuntos,
porque não quero criticar. Como eu disse, eu tenho muitos amigos, inclusive no alto comando, e sei que eles ficam tristes quando eu faço meus comentários. Agora, pelo amor de Deus, eles são jovens, não viveram essa época. Eu estou falando de generais de 4 estrelas, é tudo gente jovem. Tive com eles agora, ontem, na passagem de comando da primeira DE, onde o meu querido amigo Eduardo, que está sendo promovido de brigada à divisão, assumiu o comando da mais importante divisão de exército da América Latina. Não tem nenhuma divisão com 25.300 e não sei quantos homens. Não tem nenhuma divisão com 54 organizações militares. Pô, é uma potência. Então, General Neri e o Coronel Lício Maciel, que ficou muito conhecido na guerrilha do Araguaia, inclusive é o Lício que com a sua mão trêmula de tanta batalha por esse nosso Brasil, assinou aqui a dedicatória do meu livro. Então, esse livro. Agora, tenho livros de esquerda. Eu tenho a coleção completa do Hélio Gaspari, que é de esquerda. Não recomendo que se leiam livros de esquerda, porque se você não tiver uma boa formação de direita, como eu tenho, você acaba envolvido e acreditando nas mentiras. Porque o mesmo Hélio Gaspari, que é um grande jornalista, por ser de esquerda, ele dá uma opinião que é distorcida da minha. Então tem que se ter cuidado. Eu, por exemplo, agora não, mas quando era mais jovem, lia muito. O meu livro de cabeceira era o Combate nas Trevas, do Jacó Gorender, que é um dos principais expoentes da esquerda, intelectual, escritor e não sei o quê, publicou vários livros. Aí você vai dizer, ué, mas você fica lendo livro à esquerda? Claro. Você tem que ler os dois lados. Você tem que saber como é que o inimigo pensa para você poder tirar a sua dedução, você chegar às suas conclusões. Mas chega, vou parar vou parar... Ih, fechei. Vou parar Carambilas. Isso aqui eu vou ter que botar em algum outro lugar. Bom, aqui. Pronto. Eu vou... Estou arrumando aqui porque eu projeto num monitor, mas tenho que comandar de outro. Então, mas tudo bem. Tudo bem? Tudo bem nada, peguei o troço errado. Aguenta aí. Oh, animal. Pronto. Peguei o... Cacilda. Pronto, peguei o troço certo. Então, você vê, como eu disse, os posts não estão na ordem que eu publiquei, né? Eu fui me lembrando das coisas e publicando. E hoje eu juntei tudo, criei uma pasta 31 de março, joguei tudo nessa pasta e é o que eu vou tentar ler para vocês, já que eu não tenho. Se eu tivesse o WhatsApp de todo mundo, vocês já teriam visto isso nos meus grupos do WhatsApp. Porque todo dia, 4 horas da manhã, eu começo a escrever, 5 horas eu publico. Mas tudo bem, eu vou ler, talvez não leia todos, são 30 e tantos, vocês eu acho que não tem saco para tanto, eu conheço o brasileiro. Mas eu vou lendo até onde der. Então, este primeiro, que não necessariamente foi o primeiro que eu publiquei, é uma fala do general Médici, Emílio Garrastazu Médici. Ele, quando era general de brigada, ele comandou a AMAN. E era o comandante da AMAN quando o general Mourão de Minas veio com as tropas para invadir o Rio de Janeiro. Invadir, né? Porque o Rio de Janeiro era legalista e a 4ª Região Militar de Minas se levantou contra o Rio de Janeiro. Médici é um grande homem, um grande soldado, foi, e conseguiu juntar os dois comandantes, o comandante do 1º Exército, que era o Rio de Janeiro, que ia se enfrentar
com o da 4ª Região Militar. Eles conversaram e não houve combate, os dois aderiram à contra-revolução. Então, aqui diz o seguinte: com o evoluir dos acontecimentos ligados a fatos concretos ocorridos em vários estados da federação, os planos e as medidas de controle foram sendo aprofundados e na madrugada de 1º de abril, por seu comandante, ele, a Academia Militar das Agulhas Negras, declarou-se a favor daqueles que pugnavam pelo restabelecimento no país do clima coerente com suas tradições cristãs e com os sentimentos patrióticos da maioria esmagadora do povo brasileiro. Quando o panorama pareceu claro, a mim e a meus colaboradores diretos, não hesitei um instante em declarar a grave decisão que tomara, pois a sabia inteiramente legítima, dada a consciência cívica e o fervor patriótico de meus comandados. General Médici, quando comandante da MAN, em 64. Então vocês veem que é um homem íntegro, e aí explica por que ele tomou a atitude que tomou. Lógico, o Brasil estava uma bagunça, Jango pregando a quebra da hierarquia com os sargentos da Marinha lá no Automóvel Clube, mas isso é outra história. O Jango, inclusive, fugiu, abandonou o posto, covarde como sempre, ele fugiu. Não é a história que a esquerda conta depois, e não sei o que, não. Ele fugiu, tá? O governo foi dado como... Ele já era vice, então o governo foi dado como desocupado, assumiu o Ranieri Mazzini. Aí é outra história, quem quiser pesquisa, tá tudo no Google, eu não preciso ficar contando determinadas coisas. Vamos ver qual é o próximo. Então, ano após ano, os revangistas lançam uma denúncia ou criam um fato novo, de preferência próximo a datas importantes para as Forças Armadas, como o Dia do Soldado, o Dia do Aviador, a Semana da Pátria e os aniversários da Contra-Revolução de 64, que está se aproximando, ou da Intentona Comunista de 35. Mentiras publicadas com estardalhaço e quase nunca desmentidas. Isso fui eu mesmo que escrevi, porque é uma coisa que todo mundo sabe desde de garotinho, né? Então, Luiz Mergulhão, veterano do Exército, escritor e historiador militar. Deixa eu ver qual foi o terceiro. Não são os povos que preparam as revoluções, preparar-se os povos para fazê-los. Isso é uma frase de Lenin, tá? Revolução Comunista de 1917. E tentaram preparar o povo brasileiro desde muito antes de 1935. Intensificando-se a preparação a partir da década de 1940. Também fui eu que escrevi, porque todo mundo fica pensando que a Revolução é uma coisa que começou com aqueles negócios de VAR Palmares, MR8, matando gente, assaltando banco, fazendo o que eles chamam de justiciamento. Mataram um capitão do exército americano na frente dos filhos pequenos só para fazer sensacionalismo. Disseram depois no jornal que ele era da CIA. Era nada, era um capitão fazendo um curso aqui no Brasil. Fizeram um monte de covardias. E agora ficam arrotando de heróis e ganhando dinheiro. Depois da anistia, todo mundo que foi perseguido voltou, bancou, chorou. Eu me irrito infelizmente, eu não tenho sangue de barata, então eu me irrito cada vez que eu vejo esses caras e as manobras que eu conheço. Vamos continuar lendo, que é melhor do que meus comentários. Nos primeiros meses de 1964, esboçou-se uma situação pré-revolucionária e o golpe direitista se definiu pelo caráter contra-revolucionário preventivo. A classe dominante e o imperialismo tinham sobradas razões para agir antes que o caldo entornasse. Tá vendo? A linguagem é diferente de como eu diria isso. Por quê? Olha quem é que disse. Jacó Gorender, Combate nas Trevas, 5ª edição de 1998. Então, ele mesmo atesta
de que eles estavam preparando uma revolução que era para começar no campo, com dinheiro da União Soviética via Cuba, e o exército se mexeu e conseguiu travar. Por isso é que nós, militares, chamamos sempre de contra-revolução. Quem chama de revolução é o comunista, que quer inverter a história, e quem chama de ditadura militar é o imbecil, que porra, fica ouvindo essas merdas, desculpa o termo, e acredita nelas. Cruzes. É só ler jornal, tá tudo no Google. O Google é maravilhoso, cara. Não tem como você esconder as coisas do Google. Olha essa. Áurea Moretti saiu da cadeia em janeiro de 1973. Em 1985, voltou a Ribeirão Preto, onde atua junto ao MST. No livro Mulheres que Foram à Luta Armada, de Luiz Maclude, página 97, reafirma: a luta de ontem é a luta de hoje. O problema é que o exército de hoje não é o de ontem. Esse texto eu peguei no meu livro de cabeceira do Projeto Orville. Então, entenderam? Para o pessoal de esquerda, a luta não acaba nunca. Né? Mesmo agora que eles estão no poder, que eles conseguiram tomar o poder, não posso dizer porque vão, se eu disser que fraudaram isso ou fraudaram aquilo, vão cortar o meu canal, como cortaram de um monte de gente. Então, mesmo a esquerda continua atacando e batendo, né? Já tem gente achando... Eu não posso falar. Vocês têm que decidir e entender as coisas, porque eu não posso falar no YouTube. O YouTube corta o canal, apesar de que eu vou botar depois no Rumble também, porque no Rumble o YouTube, o governo não se mete, mas eu não posso falar. O problema é, como disse, a luta de ontem é a luta de hoje. Então o MST viu invadindo um monte de coisas produtivas. Porra, eu fico pensando naquele dono daquela plantação de eucalipto. Você planta o eucalipto, né, pequenininho, espera 15, 20 anos ele crescer, aí vem aqueles vagabundos do MST e taca fogo em tudo. Mas que gente, quem é que vai pagar? Ninguém fez nada, o governo tá quietinho, mudo, porque o MST é deles, né? É o braço armado do PT, então o governo fica calado, deixa o troço pegar fogo. Agora, quem vai indenizar o pobre coitado que esperou 15 anos para poder... Porque ele investiu dinheiro nisso. A planta está crescendo, mas ele tem que... Ele investiu dinheiro, ele comprou as mudas, ele comprou o terreno, ele fez tudo. Está esperando os 15 anos para receber o dinheiro de volta. Aí nego taca fogo. Ah, vocês têm que pensar, cara. Já te falei, uma mentira repetida, um monte de vento, vira o quê? Tem que procurar. Pelo amor de Deus. Vamos ler outro. Segundo o jornalista João Melão Neto, em seu artigo sobre o PT Inferno de Dante, aí entre aspas, essa é a meta dos partidos burgueses. Para os petistas, embalados pelos evangelhos marxista-leninistas, o poder era apenas um meio. O fim maior era o de, através dele, mudar o Estado, reformar a sociedade e reconstruir a própria natureza humana. Para alcançar metas tão ambiciosas, não se podem medir esforços ou se deixar limitar por escrúpulos de ordem moral. Que se danem as regras. Olha como é que eles falam. Aliás, alguém andou falando que queria ferrar o... Né? Não foi ferrar, não. Foi com O mesmo. Né? Queria fornicar o pobre do Moro. Isso aí é palavras de um presidente da República. Cadê a liturgia do cargo? Cadê o respeito que se deve? Eu acho que nem pensar se pode pensar uma coisa dessa, que é com risco de acabar falando aquilo que pensou. O desgraçado não pensa e fala. Que se danem as regras, os costumes, a ética do convívio democrático. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Tudo pelo socialismo. O outro livro que eu tenho de cabeceira tá aqui. A Verdade Sufocada, página 593. Cara, se você não tem esse livro, pelo amor de Deus, custa muito barato
E aqui tem tudo com nome e sobrenome desses caras que hoje são ministros e presidentes. Aqui tem o que é que eles fizeram no tempo das balbúrdias. Vamos ler outro que é melhor. Na vastíssima bibliografia citada no alentado do livro, dos filhos deste solo, constam 115 publicações de comunistas ou elementos de esquerda, vindas a lume a partir de 64. Ainda hoje, jornalistas ressentidos, como Alberto Dines, Carlos Heitor Coni, Carlos Chagas, Hélio Gaspari, Vilas Boas Correias e outros, continuam tentando reescrever ao seu talante a história daqueles anos e o fazem confiando na curta memória dos leitores. General veterano e escritor Raimundo Negrão Torres. Eu falei, cuidado com aquilo que você lê. Se não tiver cuidado, vai acabar acreditando. A guerrilha rural ou urbana é modalidade de guerra não convencional que fez suas próprias regras em 64 dentro da estratégia comunista da guerra revolucionária, com a qual conseguiram apossar-se muitos países. Um dos alvos dessa guerra foi o Brasil, como ficou cabalmente comprovado pela abertura dos arquivos moscovitas da KGB e pelos depoimentos e confissões de seus agentes na farta literatura por eles publicadas. Também veterano Raimundo Negrão Torres. Você vê que as coisas vêm de cedo. Desde aquilo que eu digo sempre, desde os anos 30, os comunistas jamais pararam de se organizar e tentar. A partir de 64, com a prisão de muitos, eles passaram a doutrinar os presos do narcotráfico, que aprenderam a se organizar. Então, a atual onda de violência no Rio Grande do Norte é fruto dessa doutrinação. Os presos políticos daqui do Rio, a gente mandava para Ilha Grande. Naquele tempo, o presídio da Ilha Grande estava funcionando. E lá tinham presos comuns, né? Presos do narcotráfico, esses bandidos de favela aí que a gente encontra. E aí, o que acontece? Conhece a Ilha Grande? Como não tem para onde fugir, cercada de tubarão, o cara não vai vir a nado para o Brasil, né? Porque o cara tá na ilha. Para vir para o litoral, para a costa, não dá para vir a nado. Então eles ficavam vagabundeando, passeando mesmo livres, né? Tinha um horário de recolher, mas ficavam lá à toa. E ficavam à toa, começaram a doutrinar os vagabundos das favelas. Foi assim que nasceu o Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Depois surgiu o PCC, primeiro comando da capital em São Paulo, etc. Mas, como eu disse, tudo começou na Ilha Grande. Juntou os presos políticos, que eram intelectuais, ideologistas, né? Então eles liam muito, então tinham essas... Manual do Marighella, todo mundo sabia de cor o Manual do Marighella. Marighella. Carlos Marighella, filho da mãe. Então, começavam a pregar. E aí nasceu o Comando Vermelho organizado como é agora e, logicamente, fica mais difícil para a polícia subir morro e desalojar os caras, inclusive com armamento melhor e superior que o pobre do policial. Em 69, em 69, as ações de violência atemorizavam a população, mas eram tantas que já não causavam o impacto desejado pela frequência com que aconteciam. Franklin Martins, lembra? Jornalista, que depois foi porta-voz do Lula. Franklin Martins, da direção da dissidência da Guanabara, DI/GB. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era dividido em Estado do Rio e Estado da Guanabara. Propôs uma ação inédita. E assim, em 4 de setembro de 69, foi sequestrado o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick. Então, tá vendo? O negócio...
Hoje, até hoje, eles ficam repetindo de que aquele monte de guerrilheiro, Dilma e esses todos que você conhece, estavam lutando pela redemocratização. Não é isso que você ouve todo dia? Que eles lutavam pelo... Não. Desde 1930, eles lutam sempre com um único objetivo, a tomada do poder. Agora conseguiram. Mas antes era a luta armada para a tomada de poder. Então, tanto a União Soviética, através de Cuba, como a China, eles iam fazer curso lá, e todos os cursos eram de guerrilha rural. Porque foi assim que deu certo em Cuba, eles achavam que assim ia dar certo em toda a América Latina, já que a América Latina sempre foi um ramo pobre do mundo, né? Parte esquecida. O mundo se desenvolveu lá em cima na Europa. Se você não sabe por que, me pergunta que eu te conto. É por causa das montanhas. Os Alpes, não sei o que, a cadeia de montanhas era no sentido leste-oeste. Então, todo mundo podia comercializar embaixo, né? Andava para um lado, para o outro com o comércio, daí se desenvolveu tecnologia, comércio, tudo se desenvolveu justamente para essa caminhada, já que você caminhava, se estava caminhando no verão, você começava e terminava no verão, entendeu? Aqui na América Latina, a cadeia de montanhas é norte e sul. Então, o norte é diferente do sul, é um monte de regiões diferentes e não havia esse comércio vertical que havia na Europa. Isso é por isso que a Europa desenvolveu mais do que o resto do mundo. E assim, sequestraram o embaixador. Com essa, exigiram a libertação de alguns presos, inclusive o Zé Dirceu, e foi o Zé Dirceu trocado pela vida do embaixador. Cara, não vou nem te dizer quem é que estava nesse sequestro, porque um deles, inclusive, foi um deputado aí bem votado. Não, não é mais, mas já foi. Ai, meu Deus do céu, é tanta história. Vamos continuar lendo aqui que é mais interessante. A ALN, Aliança Libertadora Nacional, Aliança... Não, Ação Libertadora Nacional. Ah, a memória já está indo embora. Mas é fácil, é só entrar no Google, botar ALN que diz o que é. A ALN, em um documento sobre comportamento da prisão, diz textualmente: o suicídio é uma mera antecipação de uma morte certa. Morrer é passividade, mas matar-se é ato. Então, a ALN pregava que se você fosse preso, era melhor você se suicidar mesmo, que era para não entregar sob tortura os teus amigos. E dizia que devia matar e não se suicidar. Então, é assim que eles doutrinavam e pregavam. É tudo jovem, né? A grande maioria, tinha gente mais velha, mas a grande maioria era tudo jovem, 18, 20 e poucos anos. Então, o suicídio é uma mera antecipação de uma morte certa. Se suicidavam e depois nunca aceitaram que o cara se suicidava. O cara se suicidava e eles diziam que foi morto sob tortura. Cara que morreu em tiroteio na rua, os caras disseram que foram torturados e morreram dentro do DOI-CODE de São Paulo. Mentir sempre, mentir. Aliás, tinha um artista da Globo, não me lembro, Mário Lago. Não sei se era o Mário Lago, então não quero fazer injustiça. Mas tinha um artista da Globo que era comunista e ele mesmo dizia, se falar sobre aquele período, tem que mentir sempre. Ele mesmo dizia, tem que mentir sempre. Porque os militares de ontem chamavam o governo militar de contragolpe? Porque já havia um golpe em marcha com dinheiro de Cuba, se aproveitando da bagunça criada no governo Jango. O governo Castelo Branco iniciou-se a partir da escolha do Marechal para presidente, eleição indireta realizada em 11 de abril de 1964 e estendeu-se até 67. General Tomás, nos dias de hoje, chama de golpe mesmo. É o atual comandante do Exército, né? Mas não, é contragolpe. Quem chama de golpe, eu já te disse que é o inimigo. Olha, eu vou parar de ler, eu vou ler só mais 3, porque eu sei que você já está cansado. Enfim, 4 de julho de 1968.
No centro do Rio de Janeiro, nova manifestação, a Passeata dos 50 mil, foi o ponto fulminante da radicalização ideológica dos estudantes. No final da manifestação, postada à frente da Central do Brasil, provocava os soldados que faziam guarda ao prédio do Ministério do Exército, gritando: "Só o povo armado derruba a ditadura." Você ainda pensa que era contra a ditadura? Gente, você não sabe quantos milhões o Brizola, que estava fugido no Uruguai, recebeu para fazer a revolução, né? Tinha aquele grupo dos 11, né? Que ele formou para... Ele fez 3 tentativas. Foram 3 operações que ele fez, as 3 fracassadas. Quer dizer, pegou dinheiro grosso, muitos milhões de dólares da União Soviética via Cuba e, como era um bobalhão, realmente não conseguiu fazer nada, não. Deixa pra lá. E o carioca é tão imbecil que votou nele para governador. O cara não era daqui, era um ladrão gaúcho. Mas foi eleito aqui. Aqueles discursos dele eram ridículos. Eu ouvia. O cara falava 1 hora. Você já imaginou? Ele tinha uma técnica. Falava 1 hora, não dizia coisa com coisa. Você tenta dizer o que é que ele falou depois de 1 hora, nada. Ele conseguia manipular as massas. Deixa pra lá. Vocês não viram, vocês não sofreram o que nós sofremos. O primeiro Partido Comunista no Brasil, com sigla PCB, foi fundado em 25... essa eu vou terminar porque é a data de hoje, 25 de março, tá? Então, em homenagem à data de hoje, eu vou ler esse e aí eu termino, porque tenho certeza que vocês não têm mais paciência de eu continuar contando histórias. Então, vou voltar. O primeiro... Porque todo mundo fica dizendo que o negócio foi contra a ditadura de 64. Não. A tomada no poder já vinha desde os anos 30, tentando, e o exército sempre impedindo. Agora o exército comeu mosca e não conseguiu impedir nada. Não, os generais aí... Não falei nada. O primeiro Partido Comunista do Brasil, com sigla PCB, foi fundado em 25 de março de 1922. Surgiu como resultado dos movimentos sindical e operário, motivados pelo triunfo da Revolução Comunista na Rússia em 1917. Começou ativo e, mesmo na clandestinidade, traduziu e divulgou o Manifesto do Partido Comunista da União Soviética. Até a década de 30, realizou 3 congressos, 1922, 1925, 1928, e lançou o jornal A Classe Operária. Então, você vê que essa coisa já vem de longe, de longa data. Amigos, como eu prometi, dada a proibição de se comemorar ou de se falar no 31 de março, no dia 31 de março, eu vou falar o mês inteiro. Então, a cada dia, venho aqui no meu livro e leio alguma coisa interessante para vocês. Podia continuar falando disso. Um abraço. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ajuda e toca o sininho para receber as notificações e fazer parte desse grande grupo de amigos que eu conquistei depois que eu comecei a conversar com vocês por aqui. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.